a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora essa tradicional revista de variedades está de volta. Agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens para trazer a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E o nosso convidado de hoje já está aqui conosco em pleno feriado, final de semana prolongado, está aqui de plantão, Eduardo Colamego. Ele é consultor, escritor, especialista em liderança, gestão e desenvolvimento humano. Muito bom dia, seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos veem também pelas plataformas aí. É uma satisfação estar aqui de novo. O Eduardo, sempre que pode, está conosco aqui, trazendo informações importantes, conteúdos relevantes, enfim. E vamos falar bastante sobre assuntos que interessam a todos nós. Eduardo, para começar a nossa conversa, você é especialista em liderança e desenvolvimento de pessoas e negócios. Quais são as principais características de um líder hoje? Porque as coisas vão evoluindo, os tempos vão mudando e essas características, a necessidade vai mudando também, né? O que mudou principalmente nesses últimos anos quando se pensa nessas transformações que nós estamos passando aí, hein? Maravilha, boa pergunta. Na verdade, eu conduzi, eu estudo sistematicamente comportamento humano e liderança há quase 20 anos. Quanto mais estuda, mais precisa. Mais precisa, né? E é o que você falou, vai mudando, né? O comportamento humano vai mudando. Sim. Né? É muito diferente hoje do que era 10 anos atrás. Mas eu fiz um estudo bastante amplo, já há alguns anos atrás, sobre os traços de liderança que são atemporais. Ou seja, independente da mudança dos tempos, aqueles traços que a gente percebe que foram importantes em líderes durante todo o período humano. Então, são 3 pilares principais: propósito, relacionamento e integridade. Propósito, para a gente definir, é aquilo que o líder consegue mostrar para as pessoas que está à frente e que é um objetivo e que ele, entendendo as pessoas através do outro segundo pilar, que é o relacionamento, ou seja, tem que se relacionar com as pessoas bem. Você não precisa ser festivo e etc. Mas você precisa ter a empatia, o respeito uma relação e a boa saudável. Comunicação, exatamente, com as pessoas. E através dessa relação você mostra o propósito delas com a empresa e aí você converge. E o terceiro ponto, que é a integridade. Ninguém segue, né? A não ser quem não tem uma integridade, não tem caráter. Mas você não vai ter como referência alguém que não tem integridade. Alguém que promete coisas para você e não cumpre. Alguém que mente. Então, eu sempre preferi, enquanto fui gestor, inclusive, de grandes operações, eu sempre preferi falar para as pessoas que me pediam, por exemplo, alguma coisa que não dependia unicamente de mim. Eu falava: Gustavo, cara, eu vou anotar aqui e fazer questão, né, de mostrar para as pessoas que estavam dando atenção. Eu vou buscar isso para você, mas eu não consigo te dar certeza que a gente vai conseguir. Então, propósito, bom relacionamento e integridade são pilares atemporais, independente de tempos e de comportamentos humanos que vão mudando cada vez mais velozmente. Um líder tem que ganhar, através desses pilares aí, a confiança do seu time. Exatamente. Independente da situação, enfim, acho que o time ter confiança no seu líder, eu acho que é o mais importante, né? E a honestidade, a transparência faz parte de tudo isso. Eu costumo dizer que como é que é a autoridade? A autoridade ela vem do quê? De autoria. Sim. Então, eu preciso ser autor, ou seja, as pessoas precisam ver eu fazer algo para eu ganhar autoridade.
O exemplo. O exemplo. Por que hoje eu posso me considerar um especialista em liderança, gestão de pessoas, comportamento humano? Porque não só o meu estudo, mas a prática que eu desenvolvi durante anos, Sim. trabalhando em empresas, me levou a, obviamente, conseguir ajudar outras empresas, outros negócios O e pessoas. seu histórico, né? O meu histórico. Mas eu fui autor, né? Então, eu tenho uma carreira ou um currículo, como se diz, em relação a isso. Então, toda vez que você é autor de algo, você conquista a autoridade. Tanto que eu tenho certeza que você, ou até quem nos vê agora, nos ouve, em algum momento teve na carreira alguém que foi referência para ela, até uma autoridade, ou seja, aquela pessoa referência que fala, cara, eu vou procurar tal pessoa porque ela é boa nisso, 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 mas não tinha um cargo de liderança. Então, às vezes, uma pessoa, ela tem o cargo, mas ela não tem a autoridade. Ela só tem o cargo. Então, eu costumo ter uma frase que eu digo muito que é: liderança não é uma questão de cargo ou posição, mas de posicionamento. Ou seja, sua conduta, seu exemplo, sua autoridade em relação àquilo. E a expectativa dos times hoje em dia, enfim, considerando todo esse momento que a gente vive, também foi mudando, né? Claro, esses pilares são importantíssimos, acho que é o ponto de partida, mas a expectativa do time hoje, aliás, até com algumas distorções, isso foi mudando, né? E às vezes o líder raiz, com aquelas características mais tradicionais, volta a colocar a coisa no eixo. É mais ou menos isso ou eu estou falando bobagem? Não, é isso. Quando a gente vê pesquisas, por exemplo, do Brasil e do exterior, tá? Os motivos que levam as pessoas a deixarem organizações, no geral, eu falo com meus clientes falam assim, eu faço a pergunta para eles falam, cara, é dinheiro, né? Qualquer 10 reais estão saindo, qualquer 100 reais estão saindo, total, eu falo, não é só isso. Por quê? O que acontece? Quando a gente vê as pesquisas, repito, Brasil e exterior, você vê lá, em primeiro lugar, liderança direta, ou seja, relação com o líder direto. Segundo lugar, vem comunicação ruim, ou seja, aí a comunicação ela tem uns desdobramentos que vai, cara, desde uma pessoa que chega para um onboarding, ou seja, para uma integração, e fica esperando um computador durante 3 ou uma semana e fica ali sem fazer nada, até ela não ter alguém para dar o suporte a ela nessa integração e ela abandona. Sim. Então você tem isso, você tem, infelizmente, a falta de reconhecimento, mas o reconhecimento não é financeiro, muitas vezes é o reconhecimento verbal que a pessoa quer. E hoje eu falo que esse é um dos maiores fatores, num tempo que as pessoas querem ser vistas e querem aparecer, se você não lembrar de elogiar as pessoas pelo trabalho que ela está fazendo, e tem gente que fala assim, pô, Eduardo, mas eu trabalhava, eu não ficava esperando elogio. Mas os tempos mudaram, as pessoas querem que você, as pessoas apesar hoje são mais carentes. Não adianta mais você falar assim, cara, mas eu sou pago para fazer isso, a pessoa paga... Então... A gente que é jovem há mais tempo sabia disso. Mas hoje não, as pessoas querem falar, pô, Gustavo, obrigado, cara, de você ter me apoiado hoje nesse feriado aqui, tá comigo, viu? Então as pessoas esperam isso mesmo verbalizado. E lá para quinto que vem a questão salarial. Então hoje o que eu mais trabalho com as empresas e falo muito cara, vamos organizar desde um recrutamento e seleção, como é que você vai fazer essa busca, os valores e princípios da empresa para você conseguir trazer isso já desde a contratação. Vamos estruturar esse onboard, a integração das pessoas para que a gente possa ter primeiro as pessoas que são mais adequadas, né? Mais ali com o fit cultural que a gente fala. Mais alinhadas, né? Mais alinhadas à cultura e, obviamente, a gente consegue ter uma retenção melhor das pessoas. Então, o líder hoje, aquele que foi o Tropa de Elite, aquele antigo, ele não tem mais espaço. Ele dá um sprint, também tem pesquisas que mostram isso, ele dá um sprint, só que depois a queda é muito drástica. Se ele é muito firme, se ele é uma pessoa... Se ficar só nisso, né? Agora, quando ele consegue ir... O Cortella fala muito bem isso, né? Eu gosto muito disso. Ele fala, equilíbrio é você conseguir de um extremo a outro sem permanecer em nenhum. A gente tem a ideia de equilíbrio como uma coisa assim, né? Não, é você ir de um extremo ao outro sem permanecer em nenhum. Às vezes você vai ter que chegar para alguém e falar, cara, eu não preciso e não quero mais ter essa conversa contigo. Sim. Você está sendo respeitoso, só que você está sendo firme e claro. Sim. Entendeu? Então, e até aí tudo certo, né? Tudo faz certo, parte do faz dia a parte dia, do né? negócio. Faz claro. parte, e tudo bem. Você não... Sim. Pensamos não falar só com crianças, né? Exato. Mas é isso. Mas também tem aquela hora de você também descontrair, né? Fazer e eu falo muito disso, descontração é diferente de distração. Que eu já errei lá no início da minha liderança, eu queria ser aceito como todos nós seres humanos queremos. Sim. Então eu errei porque eu era gente boa demais.
É o rei do pebolim, do puff. E aí o que acontece? Você não ganha o respeito. Você ganha, na verdade, empatia. Fala, nossa, o Eduardo era tão legalzão e tal. Só que chega uma hora que as pessoas falam, eu falo, cara, e aí? Você faltou ontem, o que aconteceu? Ah, Eduardo, não estava muito bem, cara. Mas preciso do seu atestado. Ah, mas vê aí para mim, cara. Eu não estava bem, então não vi. Então as pessoas começam a confundir também. Então eu tive que adequar o meu entendimento sobre liderança e poder entender que, cara, regras são feitas para seguir e eu tenho que estar adequado nelas. E preciso deixar isso muito claro para as pessoas no dia a dia. Então, às vezes, você tem que ser um pouco mais rígido e um pouco mais leve. Aliás, o que realmente diferencia um líder comum, enfim, que tem um bom relacionamento com o seu time daquele que traz efetivamente resultado? Porque são coisas diferentes, né? E você é cobrado, o líder, no caso, é cobrado principalmente pelo resultado. E pelo resultado de que não depende só dele, depende de várias pessoas, né? Na verdade, assim, eu não separo o bom relacionamento do bom resultado. O que eu falo, né, e aí volto a dizer que assim, o bom relacionamento ele não depende de você ser duro demais ou inflexível demais, mas de você deixar em ordem. Eu falo, o acordo quando ele é estabelecido desde o começo, de como funcionam as coisas, né, aquela velha história, né, o que foi combinado na cara. Então, se foi combinado desde o princípio, cara, é isso que a gente vai seguir. Porque eu vou ter condições de falar assim, Gustavo, cara, quando você iniciou aqui, lembra que a gente já falou que era desse jeito, certo? Sim. Eu não tenho como mudar. Em relação a isso, é uma norma que nós temos aqui de conduta, não tem como. Então, é desse modo. Se desde o princípio ficar claro as coisas, você vai conseguindo gerir as pessoas e, obviamente, apresentando resultados. Uma das coisas que eu mais falo para as pessoas, e trabalho principalmente com micro e pequenos negócios, eu falo, cara, não negligencie a reunião de alinhamento ou kick-off, como gosto de falar, do primeiro dia da semana. Porque nessa reunião você traz como vocês estão em resultados, ou seja, dentro da meta que vocês estabeleceram, como vocês estão. Você pode trazer o terceiro ponto. E é uma reunião que você pode durar 10, 15 minutos se você fizer isso. Um ponto de como vocês estão na meta, ou qual será a meta para esse mês, né? Nós estamos começando o mês aí no Dia do Trabalhador. O momento é oportuno. É oportuno. Você traz isso para a equipe. Você traz algum desafio que vocês tiveram que vencer no último mês ou na última semana e discutem isso e falam ou qual determinação foi tomada para a resolução daquilo. E abram espaço para que as pessoas da linha de frente que estão lidando ali com os clientes mais corpo a corpo, mais ali tete a tete ou teclado a teclado, eles possam falar assim, ô Gustavo, cara, eu percebi que tem gente perguntando sobre tal coisa, tem gente aqui buscando tal coisa. E de repente, daí você tira uma outra estratégia de negócio ou até um outro produto ou serviço que você possa ofertar para um cliente que está buscando. Então, se você vai por esses 3 pontos, cara, não abra mão disso. Eu falo para quem está nos ouvindo, falo para ti, falo para todo mundo, não abra mão de fazer essa conversa de 15 minutos que seja, porque essa conversa, eu tenho muitos clientes que falam assim, cara, eu devia ter começado a fazer isso antes. Aliás, a gente vem frequentemente falando aqui nos nossos programas de segmentos diferentes, com assuntos diferentes, mas que chegam no mesmo ponto, que é o quê? Dentro das empresas, o choque de gerações. Administrar hoje em dia não é fácil, porque antigamente chegava uma determinada idade, enfim, na média, sei lá, 40 e tantos, 50 anos, a pessoa já era colocada meio de lado, né, das grandes oportunidades, e aí vinha a nova geração. Aí, com o digital, a nova geração já achou que sozinha poderia tocar o negócio. Também não é assim, porque não tem experiência, não tem vivência, não é isso? E agora eu vejo muitas empresas, e você está lá dentro acompanhando, enfim, que está dando o devido valor à experiência, trazendo de volta muitos deles. Aumentou um absurdo, né? A recontratação desse perfil 50 a mais, vamos colocar assim, que vem com experiência, mas eu acho que o grande segredo é você administrar as duas gerações, cada uma com as suas características e vantagens também, né? Com certeza, com certeza. Hoje, né, quando a gente fala principalmente aí em relação à diversidade, tem a questão da diversidade geracional. Exatamente, também, né? Geracional, que hoje é o que você falou. Aumentou drasticamente o número de contratação de pessoas mais velhas. Né? Elas estão voltando ao mercado, né? E elas têm aí, desde um perfil onde eles colocam essa pessoa para ela ser mais conselheira, eles colocam essas pessoas hoje numa posição que elas podem apoiar um time, eles põem essas pessoas, por exemplo, tem gente hoje que eu vejo em alguns lugares que ela entra como um líder sênior de vendas.
Não necessariamente ele é o gestor da área, mas ele é uma pessoa que é referência em relação a vendas e atendimento. Seja um cara que vendeu carro durante muito tempo na vida, né? Seja alguém que tenha lidado e atendido. Você conhece bem do segmento da moda. Eu falo que muitos lugares que eu vou comprar, a maior parte das vezes que eu sou bem atendido, né? Principalmente em moda mais clássica, é de alguém 50 a mais. Porque se sente mais à vontade, né? Não só por se sentir mais à vontade, mas porque ele tem ali uma atenção muito grande contigo. Né? Ele faz umas perguntas que são muito lógicas. Cara, qual que é a cor que você gosta, prefere usar com camisa? Você tem alguma paleta que é mais preferida para ti e tal? Então esse tipo de coisa que inclusive a gente precisa ajudar os jovens, né? E aí que eu falo de treinamento também, ou ter uma figura de autoridade, ajudar os jovens a entenderem esse processo de quê? De relacionamento. Que tudo é relacionamento, com o cliente e com as gerações. E aí hoje o desafio das empresas é esse, mas estão avançando, eu acho que estou otimista. Hoje está conosco Eduardo Colamego, ele é consultor, escritor, especialista em liderança, gestão e desenvolvimento humano. Estamos trazendo alguns assuntos que fazem parte do dia a dia das empresas, relacionamento entre as pessoas, isso é sempre muito legal e muito importante. Vamos fazer a nossa primeira parada, na sequência estaremos de volta com ele, portanto não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, esse espaço que traz as principais referências do mercado da região metropolitana de Campinas. Mas antes de nós retomarmos a nossa conversa, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo hoje com grande alegria Eduardo Colamego, consultor, escritor, especialista em liderança, gestão e desenvolvimento humano. Eduardo, quais são os erros mais comuns que líderes cometem ao se comunicar com as suas equipes, hein? É um desafio a cada dia é uma história diferente. Pois é. Eu costumo dizer, tem uma tríade que eu trabalho nas empresas, que eu falo que a comunicação é em 3 Cs. Curta, clara e constante. Ela tem Constância é importante. Curta, clara e constante. Curta não é curta e grossa, primeira coisa, né? Mas curta, ou seja, tem que ser objetiva hoje. Você não pode ter muito roteiro, principalmente com a questão das gerações que a gente falou. Quem é mais velho, às vezes, não tem tanta paciência, né? Mas ele já entende, no mínimo, o jovem, você precisa ser
curto no sentido de assim, cara, é isso e isso, porque ele está sempre muito ligado em diversas coisas. Então tem que ser curta, clara e constante. E o que acontece muitas vezes hoje? Ela não é nem curta, ela não é nem clara, ela não é constante. Vamos lá. As pessoas hoje, elas têm a dificuldade, os líderes têm a dificuldade muitas vezes de falar para a pessoa o que é preciso ser feito. E aí eles têm, a gente estava falando até no bloco anterior, eles têm um certo receio porque todo mundo quer ser aceito, quer ser bem aceito. Até, é claro que tem algumas exceções de alguns líderes que não ligam muito, mas aí tem outra questão. Mas todo mundo quer ser aceito. Então, às vezes, ele tem medo de fazer uma correção, uma orientação da pessoa, ele tem um receio. Mas será que o Gustavo não vai ficar bravo comigo? Porque ele quer ser aceito, ele tem uma carência emocional. Né? Com a boa parte de nós temos essa carência, queremos estar bem com todo mundo. E aí ele acaba deixando passar uma oportunidade de orientar e evitar problemas. Então, quando eu falo, né, o feedback, muitas vezes que as pessoas têm um receio e tal, o feedback, se você também colocar ele de uma forma bastante oportuna, ou seja, mais próxima do fato ocorrido, ou do desafio, do problema, é melhor porque você resolve e não deixa ele aumentar. Então, hoje, isso muitas vezes não acontece, a pessoa ela fica com receio de já puxar a pessoa e corrigi-la. E muitas vezes elas não são claras nem mesmo na função que a pessoa vai cumprir. Quando eu olho, por exemplo, eu atendo farmácias de manipulação, bastante farmácia de manipulação no Brasil todo. Então, um atendente de farmácia de manipulação que ele faz o atendimento, um WhatsApp e no balcão, é diferente, ele tem a mesma nomenclatura, mas ele é diferente de um atendente de loja de roupas, por exemplo. Sim. Porque ele tem funções diferentes. Ele tem o mesmo cargo, mas ele tem funções diferentes. Diferentes. Né? Bem diferentes. Mas se você contrata alguém que ela tenha mais experiência, de repente, na função como um vendedor de lojas para a sua farmácia, você tem que deixar claro qual função ele vai cumprir de fato. Porque não é... Eduardo, vendedor é muito vendedor lógico. É vendedor. É vendedor. Não é. Porque o segmento está mudando, então ele você precisa orientar ele da maneira mais correta. Aí volta para aquilo que a gente falou, do onboard e tudo mais. E constante por quê? Cara, é reforço. É reforço. Para evitar desvio de rota. Evitar desvio de rota. Eu brinco muito, né? A gente já ouviu muito falando que tem marcas de refrigerante, por exemplo, que não precisava nem ser anunciada porque todo mundo já conhece no mundo inteiro. Só que ela gasta bilhões todo ano. São as que mais gastam, né? Exato. Por quê? Porque nós funcionamos como reforço. Você tem que reforçar a comunicação. Se você não reforçar a comunicação, não se guarda. E tem gente que fala para mim, pô, Eduardo, mas eu tenho que falar de novo isso. Tem. Simples assim. Simples assim. E aí existem os erros comuns também das empresas que as empresas cometem ao se comunicar com os clientes. E isso vem mudando também cada vez mais rápido a forma, né? Sim. Essa relação com os clientes. Sim. O cliente hoje, obviamente, como todos nós, né? Nós temos, e somos clientes também, Sim. Nós temos uma pressa, né? Vamos falar assim, em ser atendidos, né? A gente falava um pouquinho antes até aqui, né? De alguns assuntos. Foi feita uma pesquisa o ano passado, ela saiu no meio do ano passado, mais ou menos. Uma pesquisa muito ampla com o que levava as pessoas a desistirem de uma compra ou até, né, reclamarem de uma empresa por causa do atendimento. E as pessoas já estão à expectativa de pressa, né, que é ser atendido, ter uma resposta em até 5 minutos, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Ela mandou uma mensagem inbox, ela quer que alguém responda em 5 minutos. Ela quer uma atenção rápida. Rápida. Eventualmente não resolver o problema de imediato, mas pelo menos uma atenção, é isso? Uma atenção rápida, isso. Então, isso é bom porque a tecnologia dos chatbots já ajudou a gente com isso. Porém, a gente sabe que tem alguns atendimentos que a pessoa ela não consegue finalizar, conduzir ele todo num chatbot. Então, esses atendimentos em que precisa de uma interação humana, as pessoas, elas, se não retornar para ela no tempo devido, aí elas vão colocar a boca no trombone, vão lá fazer uma reclamação nas redes sociais e etc. Então, isso a gente fala de gerir a expectativa do cliente. Agora, essa pesquisa também mostra que se a empresa ela pega e justamente fala para as pessoas, olha, em até tanto tempo eu vou te trazer uma resposta, eu vou atender você, as pessoas enxergam isso como um bom atendimento. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a gestão da expectativa dos clientes, tá? Porque muitos clientes hoje já vêm decididos do que querem, só que eles querem ser atendidos rapidamente. E aí você tem que aprender a gerir e ajudar sua equipe também a fazer essa gestão de expectativa do cliente para você ter sucesso nas vendas.
Aliás, a gente está no finalzinho do programa, mas eu acho que essa pergunta é importante. Enfim, se a gente considerar o problema crônico que existe hoje de escassez de mão de obra, qualificada e não qualificada, e também a alta rotatividade que existe na maioria dos segmentos de negócios, como é que você pode estruturar o processo de contratação? Eu acho que a origem da contratação pode minimizar todos esses problemas. Não vai evitar, porque o momento é esse, mas você consegue minimizar de alguma forma. É mais ou menos isso, não? Com certeza. O Peter Drucker, o pai da administração, falou uma coisa que é muito válida até hoje, né? Que falou que as pessoas são contratadas pela competência técnica, mas demitidas por competência comportamental. Isso nunca foi tão atual. E realmente, para você ter sucesso numa contratação, você precisa ter entendimento sobre os valores e princípios da sua empresa. Quais são os principais valores que nós temos aqui? O que para nós é intolerável que ocorra? O que para nós é imprescindível que aconteça no atendimento com nossos clientes, externos e internos? Então, a partir do momento que é aquela velha história dos valores, né? Tem missão, visão e valores. Se você estabelece os valores, você já tem aí uma oportunidade de, no processo de recrutamento e seleção, você fazer perguntas e, obviamente, até testes que vão entender o perfil, calibrar melhor o perfil dessas pessoas, se ela tem o fit cultural dos valores da sua organização. Se você já fizer isso desde o processo seletivo, quando você constrói depois do processo seletivo, selecionou essas pessoas, uma integração, um onboarding dessas pessoas devidamente feito, também construído, e aí depende de cada segmento, enfim, você também tem mais sucesso. Eu não me lembro o número agora, mas também tem pesquisas que mostram que tem muito mais sucesso na retenção de talentos de empresas que têm uma estrutura de integração já bem feita. Então, se eu for colocar esses dois pilares principais, entender os valores, já entendê-los nas entrevistas e fazer uma boa integração. Porque dizem que não é salário que retém bons profissionais, né? Não, hoje não. Hoje já não é isso. Hoje as pessoas procuram muito o ambiente também. Sim. Né? Então isso hoje é mais importante. A gente sabe aí que a questão da saúde mental quanto tem sido importante, tem sido dita, inclusive agora começa a vigorar a NR1, né, que trata uma atualização, né? Isso, sobre os riscos psicossociais. Então as pessoas hoje buscam muito ambiente, relacionamento e obviamente algumas delas, também tem pesquisas que mostram isso, saído até há pouco tempo, que pessoas querem um lugar para elas, por incrível que pareça, ficar mais tempo. Apesar da gente ter essa questão de atividade, já é uma mudança de comportamento. Mas já é uma mudança. Né? Só que elas exigem hoje que o ambiente seja devido. É por isso que a gente sempre traz o Eduardo aqui, Colamego, nos nossos programas. Enfim, retornará em breve novamente. Temos muitos assuntos que fazem parte do dia a dia das empresas, do nosso dia a dia, enfim. Então é sempre uma grande alegria. Gostaria de agradecer então Eduardo Colamego. Ele é consultor, escritor, especialista em liderança, gestão e desenvolvimento humano. Muito bom dia e até a próxima, viu, Eduardo? Próximo, obrigado, prazer sempre. Vamos fazer mais uma parada? Na sequência, o final do programa, portanto, não saiam daí. Circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras. Consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse finalzinho de programa eu gostaria de lembrar que o quê? Que a Blue Lord, há mais de 10 anos, é referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo para o homem, onde você encontra camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais,
com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja Conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas e conheça de perto esse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. Nesse final de programa, gostaria então de cumprimentar alguns dos aniversariantes dessa semana e temos gente legal aqui, ó. Luiz Arthur Chedi, nosso diretor, também aqui, parabéns, fez aniversário, grande abraço. Rafael Simeonato, também, grande abraço. Beijo pra você, Kelma Negrão, fez aniversário. Também um abraço pro Fernando Quércia, Frank Sampaio, beijo pra Camila Dias, também aniversariante. Fábio Tafarello também fez aniversário, Paulo Bussamara e Gladstone Filho são alguns dos aniversariantes dessa semana. E nós chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, Edson Freitas, sim, ele mesmo na mesa de som, chegou aqui correndo, já está aqui, deu atenção, graça, muito obrigado. Alan Zanelato na direção de imagens, o nosso timaço que nos acompanha aqui. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no